Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados amigos do programa Além da Vida. Cumprimento aos Miguel, da equipe do programa. E conosco hoje aqui a nossa amiga querida de Cambé, a Carol Laverde. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos ouvem. Um excelente domingo a todos. Um domingo especial, né, Cacá? O nosso companheiro aqui da rádio, dono da rádio. E também pai, né? Como muitos colegas, muitos companheiros, muitos ouvintes, felizes por esse dia especial, um dia que marca um momento na caminhada de todos nós, né? Quem é pai, quem não é pai, quem é filho, né? Filhos somos todos, todos né, nós, é verdade. E a gente vai trazer no programa de hoje algumas reflexões a respeito desse momento, né? Desse significado de pai. Também associamos a figura da mãe, que também é tão importante quanto, né? E hoje nós vamos fazer uma sistemática um pouco diferente. Nós apresentaremos, claro, como de costume, o nosso momento espírita, esses textos de reflexão, de autoconhecimento, preparados pela Federação Espírita do Paraná, que hoje tem como título O Convite do Pastor, e logo em seguida nós ouviremos também a mensagem do nosso querido amigo Dr. José Antônio Vieira de Paula, através do Reflexão Espírita, que traz como tema Jesus e Tomé. Então nós vamos juntar esses dois textos, esses dois momentos, para depois fazer um comentário e ligá-lo ao tema de hoje, relacionado ao Dia dos Pais. Então vamos para o Momento Espírita, que tem como título O Convite do Pastor. Narra o evangelista João que Jesus foi a Jerusalém porque havia uma festa entre os judeus. Não se sabe ao certo que festividade seria, porque não fez questão de mencionar. Mas assinala que havia, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado Betesda, que em hebreu quer dizer Casa de Misericórdia. Tratava-se, em verdade, de uma grande piscina, com acesso por 5 pórticos. O local fora edificado pela administração pública. Alguns o consideravam dedicado a Asclépio, deus da medicina e da cura. Em outras anotações, encontramos que o local era administrado por judeus que chegavam a negociar os melhores lugares, ou seja, os mais próximos à borda da piscina. Espalhara-se a lenda de que periodicamente um mensageiro celeste descia à piscina e revolvia suas águas. O primeiro que então adentrasse sarava de qualquer enfermidade. Interessante que fosse procurada por grande multidão de cegos, mancos, paralisados, considerando que a algumas centenas de metros estava o Templo de Jerusalém. Por que não buscavam os judeus as graças de Yahvé no templo em que consideravam devia ser adorado e aderiram ao contrário, a uma crendice? Ontem como hoje, parece que quando se trata de alcançarmos algo que muito desejamos, rapidamente desprezamos crenças ainda não sedimentadas em nós. Ora, havia ali um homem paralítico há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava há tanto tempo nesse estado, se aproximou e lhe perguntou: "Queres ficar curado?" Aquele homem não sabia quem era Jesus. No entanto, seria natural que respondesse: "Sim, quero." No entanto, a sua é a lamentação de que não tem quem o lance na água assim que seja agitada. Quando conseguia chegar próximo, alguém já adentrara antes dele. Jesus lhe ordena então:
levanta-te, toma o teu leito e anda. O homem se ergue e se vai andando. O que causa estranheza é que a multidão necessitada nada percebeu. Cada um estava focado somente em seu próprio problema, sem olhar ao redor. A grande lição de Jesus passou despercebida de todos eles, que poderiam igualmente se terem beneficiado do poder do Mestre. Continuaram ali, ao redor da piscina, aguardando o próximo movimento das águas. Ao curar o paralítico, testificava Jesus que a cura não estava na água. Ele, o divino pastor, era a cura para todos os males. Não somos nós como aqueles doentes? O pastor se oferece para nos socorrer, para aliviar a enfermidade das nossas almas, para aplacar nossa sede de amor, as carências que nos atormentam. Mas as aparências do mundo, o encanto de promessas tolas, nos distraem. Desejamos algo mágico, fácil, que aconteça de repente. Contudo, a doença que nos chega, a morte que abraça os que amamos, as dificuldades financeiras, tudo poderia ser melhor superado se tivéssemos em conta o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Sigamos o pastor. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet no site momento.com.br. Olá, amigos. Vamos recordar. Vamos voltar àqueles dias em que Jesus fora crucificado, em que tanto os apóstolos, quanto os judeus, quanto o Império Romano aguardavam, ansiosos, aquele terceiro dia, uns preocupados, outros atormentados, outros ansiosos para esperar a vinda de Jesus depois da vida física da sua crucificação. Segundo o evangelista João, ainda estava escuro quando Maria de Magdala vai até o sepulcro procurar a oportunidade para pedir aos soldados que abrissem aquela pedra, tirassem aquela pedra, para ela poder passar unguento, como era a tradição judaica no corpo de Jesus, o que não pôde fazer antes, porque era sábado, era proibido pelas leis judaicas. E ela chega e se assusta, porque a pedra está rolada e ela observa que o corpo de Jesus não está ali. Então, ela olha e vê que há duas pessoas ali dentro, sentadas, vestidas de branco, reluzentes, segundo o evangelista. Eram vestes reluzentes, uma na cabeceira do lugar onde deveria estar o corpo de Jesus, outra aos pés. Ela chora: roubaram o corpo de meu mestre. E uma daquelas entidades pergunta a Maria: mulher, por que choras? Maria se volta para voltar para onde estão seus amigos apóstolos, e ela se depara com outra figura que está ali, diante dela, que pergunta para ela: Maria, por que choras? E ela reconhece Jesus. Rabone, chama Jesus de mestre na língua hebraica, e quer se jogar a seus pés. Jesus não deixa: não me toque, eu ainda não fui a meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Mas vá,
diga aos nossos irmãos que estarei ainda hoje, irei ter com eles, estarei com eles. E Jesus desaparece. E ela, emocionada, porque acabara de ver Jesus vivo, depois da morte, pela crucificação, estava ali vivo diante de si, conversando consigo. Ela vai emocionada, chega, dá de encontro com Pedro, dá de encontro com João e conta que acabou de ver Jesus, que o corpo de Jesus não está mais no sepulcro. Alguém tirou o corpo de Jesus, mas que ela viu Jesus, que Jesus disse que iria estar com eles. Pedro e João vão em direção ao sepulcro. Diz o evangelista João que ele vai mais rapidamente, porque mais jovem, bem mais jovem. Pedro mais lentamente. Chega João primeiro, encontra o sepulcro aberto, vê os lençóis no chão, não tem coragem de entrar. Chega Pedro, vê os lençóis, adentra, vê que não tem ninguém. Aí João entra, eles veem que ali estão os lençóis que esteve cobrindo o corpo de Jesus. Mas Jesus não está ali. Eles voltam, procuram, Jesus não está ali. Então eles voltam à casa onde estavam, angustiados, e continuam ouvindo Maria de Magdala dizer que vira Jesus, que Jesus disse que estaria com eles. Mas só à tardinha, no final da tarde, quando os apóstolos quase todos estão reunidos, menos Tomé. Thomas em inglês. Tomé, que quer dizer o gêmeo, não está lá entre eles. Surge Jesus, materializado diante deles, irradiando luz, irradiando bondade, amor, e os saúda dizendo: a paz seja convosco. E conversa com eles, e gera aquele ambiente de profunda alegria. A vida continua, Jesus está ali para provar aquilo que ele havia dito. Ele tinha de partir para trazer a notícia de que na casa do Pai há muitas moradas, de que a morte não existe, para iniciar a nova era, a era da espiritualidade, a era do Espírito, a era da imortalidade. Ali está Jesus. Conversa demoradamente com os apóstolos, dá esperança a eles, fala de tarefas novas, fala do novo labor que eles terão que desempenhar a favor da sua nova mensagem, do seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E desaparece Jesus. Chega mais tarde Tomé, diz João, e os encontra efusivos, alegres, emocionados. Mas não acredita, eu não posso acreditar. Vocês viram, Jesus esteve aqui, o meu mestre, eu só vou acreditar se eu puder vê-lo, tocar nas suas feridas. Ao contrário do que todos possamos imaginar, Tomé, ele não representa ali para nós a descrença. Representa o que viria a ser a crença fundamentada, a crença raciocinada. Ele quer provas. Então, ele é aquele que só vai crer quando a ciência provar. Ele precisa de provas. Então, representa ali, junto dos apóstolos, para nós Tomé, a ciência caminhando junto com a fé. É necessário que a ciência caminhe junto com a fé, diz Allan Kardec para nós no seu primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma semana depois, diz João no seu Evangelho, estão todos reunidos, inclusive Tomé, e surge Jesus e o saúda. A paz esteja convosco. E olha para Tomé: Tomé, venha, toque nas minhas feridas, toque nas minhas chagas. E Tomé vai e toca nas chagas de Jesus e vê que é Jesus e se rende diante de Jesus. Meu mestre, meu Senhor, chega a chamá-lo de meu Deus, meu mestre, meu Senhor, meu Deus, e se rende com muita humildade, porque ele precisava daquela percepção. Jesus olha para Tomé e diz assim: felizes aqueles, Tomé, que creram sem poder ver. Mas sabe Jesus que haverá aqueles que precisarão de provas para acreditar. E Jesus sabe que enviará no futuro o seu
a sua doutrina consoladora, o Espírito da verdade, para trazer as provas, para que um dia a ciência desenvolva-se de tal maneira que compreenda as leis espirituais e possa palpar então as chagas e saber que a vida realmente continua, que os espíritos estão vivos, que os espíritos prosseguem vivos, que a vida continua. E essa é a grande mensagem do Cristo nesse dia tão especial para nós, que ocorreu naquele período da Páscoa judaica, mas que para nós hoje significa todos aqueles momentos da crucificação de Jesus, daquelas belíssimas lições daquele último encontro, da última ceia, daquele momento maravilhoso de Jesus naquele sepulcro, quando ele aparece para Maria, perguntando essa pergunta que ele deixa para todos nós, hoje, naqueles que ansiamos por crer, porque choram. Ele continua, a vida continua, Jesus continuava vivo para nos dizer que a vida continua e para dizer a Tomé, venha Tomé, toque nas minhas chagas. Há aqueles que precisam de provas para crer. Felizes os que creem e os que creão, sem precisar de provas. Mas venha, toque-me nas chagas, porque o próprio Cristo cuidaria e cuida para que um dia a terra se encha de provas, para que todos possam então compreender a sua verdadeira natureza, a natureza espiritual, a verdadeira origem do Espírito, criados com centelhas de Deus, centelhas divinas, para a imortalidade, progredir através das reencarnações sucessivas, até que um dia alcancemos todos aquele máximo da evolução permitida por Deus, que é a pureza dos espíritos. Deus os abençoe a todos, um bom feriado de Páscoa a todos vocês. Tá aí, pessoal, a nossa abertura mais prolongada hoje do nosso programa, né, cara? É verdade. Muito boa, tanto o Momento Espírita, trazendo esse convite do pastor, claro, é o convite que Jesus faz ao paralítico da piscina, né? Se ele queria realmente ser curado depois de 38 anos de enfrentamento daquela doença. E a mensagem fantástica do Zé Antônio, colocando ali na figura de Tomé toda a materialidade que existe, né, nos entendimentos aqui da Terra, de encontro à força da espiritualidade, né, a força do Espírito, aquilo que não perece, né, que é a figura do próprio Cristo, né, Carol, acompanhando os apóstolos depois da sua crucificação, mostrando que essa relação não cessa nunca, né? E aí nós trazemos esses dois textos para o nosso dia de hoje, Dia dos Pais, né? Totalmente relacionado, né? Seja na hora que o paralítico da piscina, querendo a cura, claro, né? Ele faz a sua parte de querer essa melhoria. Claro que a salvação ia depender da sua postura dali para frente, né? Ele teria uma nova vida, né? E que com Jesus, e essa é a mensagem que fica, né? O alívio é momentâneo da cura, mas para a gente obter a salvação, para obter o descanso, a consciência tranquila, nós temos que fazer a nossa parte a partir daquele momento, né? E ali no texto do Zé Antônio, o que me chama a atenção, Carol, é a relação que ele coloca entre a parte material da ciência, né? Tomé ali representa muito bem isso, com a parte da fé, que é espiritual, né? Então vamos procurar trabalhar isso no dia de hoje, em função dessas duas mensagens, né? E é muito interessante, né? Quando a gente pega ali no convite ao pastor, que é a mensagem do momento, e ele traz essa informação, né? E logo na minha mente vem que eu gosto de assistir o The Chosen, e lá no The Chosen essa cena ela é representada, existe essa cena lá, e é muito interessante, porque assim como a mensagem nos diz, Jesus e os discípulos entram naquele local onde estão os doentes em volta do tanque ali, e as pessoas que estão ali buscando a cura, elas não se dão conta da presença deles ali. Então ele vai e encontra
aquele em que ele vai curar naquele momento se direciona a ele e as pessoas que estão em volta não percebem. E é isso que o texto vem chamar nossa atenção, né? Muitas vezes a gente está ali em busca de alguma coisa, mas a gente está tão focado em um acontecimento espetacular, um acontecimento milagroso, que a gente não percebe que o que vai nos curar é o simples. Então a gente se prende na nossa ilusão de determinados mecanismos, igual todos ali estavam só esperando a água do tanque se mexer, porque na cabeça dele o que curava seria o movimento das águas dentro do tanque. Mas chega Jesus, que é o verdadeiro, que é o que realmente cura, e eles não se dão conta, né? E ele olha para o paralítico e fala, né? Você quer ser curado? E é interessante, né? Que a hora que ele pergunta para o paralítico, né? O que ele quer ali, né? O paralítico primeiro reclama, né? Que não consegue se locomover e nunca será curado porque nunca vai ser o primeiro, né? Porque não tem como se locomover, os outros vão sempre pular à sua frente. E então Jesus o diz, né? Se quer estar curado, esteja curado, né? Você está curado, levanta e anda, né? E a cura acontece. E mesmo assim as pessoas não percebem. E quantas vezes no nosso dia a dia a gente não percebe as pessoas, as joias que a gente tem à nossa volta, aproveitando que é Dia dos Pais, muitas vezes a figura de um pai, também a figura de uma mãe, que está ali para nos auxiliar nas nossas curas espirituais, e nós ficamos buscando fora, buscando às vezes opiniões fora, sendo que a gente tem mensagens, instruções e exemplos dentro, e a gente acaba deixando passar. Interessante quando a gente consegue fazer essa correlação, né? Nós vemos ali, né, cara, toda a força que existe, a materialidade, né, o efeito, tanto que a pergunta, né, por que a pessoa não ia no templo, né, onde havia um poder maior, se entendia, né, do que no tanque? Por quê? Porque ainda o efeito físico chamava muito a atenção, né? Tanto que é isso, né? O paralítico nem nota a presença do Cristo, né? Nessa cena que você comentou, né? Depois que ele cai em si, né? E aceita essa ajuda, né? Mas no momento não. O agito das águas era o mais importante, era o que iria trazer cura, né? E não uma pessoa, uma palavra. E a gente vai ver pelo Espiritismo, pessoal, que como nós manipulamos, e os espíritos também manipulam fluidos, né? E são esses fluidos que vão atuar no nosso corpo espiritual e refletir no nosso corpo físico, é isso que vai trazer a cura verdadeira. Não é o agito da água, né? Muitas vezes a coisa material, a água, por exemplo, ela é um veículo do elemento espiritual. Quando a gente vai na casa espírita, toma o passe, depois toma aquele cadinho de água, né? A gente acredita que o trabalho espiritual foi feito na Câmara de Passe, mas naquela água fluidificada também tem a medicina espiritual necessária para o nosso corpo, e a água é o veículo nesse sentido. Então, são as duas coisas, mas que nós não esqueçamos da parte espiritual, né? Tanto que Kardec vai destacar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o roteiro moral, que é o roteiro ético para o espírito, para todas as situações da nossa vida, um título relacionado isso com a figura do pai e a figura da mãe, né? Não tem como desvincular, apesar de hoje a gente lembrar do pai, como também tem o Dia das Mães em maio, né, cara? Uhum. O título que traz no Evangelho, do honrai o vosso pai e a vossa mãe, ele traz essa figura emblemática, também participativa, do pai, juntamente com a mãe. Kardec vai colocar ali 3 tópicos, né, principais, né, cara? Uhum. Que é a piedade filial, que ele começa falando disso, né, usando uma passagem que está nos 3 evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, e depois vai falar quem é minha mãe, quem é meu pai, procura explicar isso, o papel de cada um, né? E fala também, como a gente viu na mensagem do Zé Antônio, da parentela corporal e da parentela espiritual, ou seja, nós vamos entender que a parentela nossa espiritual, a nossa família espiritual é muito maior, muito mais intensa do que a nossa parentela corporal, que ela se restringe a essa encarnação presente, né? E está lá no Evangelho, né? Explicando para nós, nos convidando à reflexão. Isso. E é interessante, né, que ele vai dizer, né, e ele traz como mandamento, né? Se a gente for ver, Jesus traz reforça essa informação como um dos mandamentos: honrai o vosso pai e a vossa mãe.
é uma consequência da lei geral de caridade, de amor ao próximo, porque se pode amar seu próximo sem amar seus pais e sem amar seu pai e sua mãe. Olha que interessante, porque daí vai casar exatamente naquilo que a gente comentou até no dia do programa do Dia das Mães, que vai falar sobre a casa, o nosso núcleo de aprendizado. Porque onde é que a gente vai amar, né? Onde é que a gente vai desenvolver a caridade, o amor ao próximo, se não dentro do nosso lar, onde a gente vai trabalhar através do exemplo do nosso pai, da nossa mãe, o desenvolvimento das nossas virtudes, para dali para fora a gente exteriorizar isso. Por isso que ele coloca assim, né? Não se pode, né? Por que não se pode amar seu próximo sem amar sua mãe e seu pai? Então, se a gente não começa a desenvolver esses vínculos de amor dentro do nosso lar, como é que a gente vai refletir isso para fora? É legal quando ele traz essa questão da piedade filial e reforça isso. Como o lar, né, o nosso berço, o nosso núcleo de aprendizado e desenvolvimento dos nossos sentimentos. E aqui a gente faz aquele linkzinho com a responsabilidade dos pais, né, em ensinar, em dar bons exemplos aos seus filhos, para que eles possam refletir tudo isso lá fora, né? E tem aquele ditado popular que diz, né? Olha como um filho ou uma filha trata o pai e trata a mãe, e você vai ver como se será tratado, né? A minha avó falava isso, né? Quer arrumar um marido, um namorado, vê como é que ele trata a mãe, como é que trata o pai, que no futuro é assim que vai tratar você. Por quê? Porque toda essa relação de respeito e de amor é aprendida ali, né? Ele destaca logo no começo, né, o devotamento. Né, ele usa essa palavra, devotamento dos filhos em relação aos pais. E nós vamos insistir nesse começo de programa, pessoal, em relação a isso, né? E ele diz textualmente, né, honrar pai e mãe não consiste apenas no respeito, tem que assistir nas suas necessidades. É proporcionar-lhes repouso na velhice, cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco quando a gente era pequeno. Então, é uma volta agora, é uma troca de papéis, né? Importante, necessária à vida, né? Até a gente satisfazer aqueles desejos, aqueles quereres dos idosos, dos pais, que a gente acha que não tem significado, né? Mas e para eles é importante. Então, fala assim, ó, Kardec ali na frente: os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário, que é a casa, o acolhimento, a comida, né? Deve-lhes também, na medida que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis. Às vezes eu vejo a minha mãe, que mora lá comigo, 93 anos, ela quer uma fotografia que está lá guardada, lá, mas ela lembrou dessa fotografia, né? Então, vai lá, procura, pega atrás, e é uma felicidade, assim, é uma coisa simples, mas para ela é importante. Por quê? Porque ela está reativando memórias do passado, coisa que para a gente mais jovem, na correria do dia a dia, a gente está focado em outras coisas, né? Então é isso, é como se a gente estivesse ajudando a quitar uma dívida, como diz o texto, né? Mas é uma dívida sagrada. Para ela é importante essa lembrança, essa presença. Muitas pessoas daquela foto que ela está vendo não estão nem aqui fisicamente, mas como no plano espiritual não há o tempo e espaço, né? Você pensou no espírito, ele se faz presente. Imagina, né? Eu vejo isso muito na minha mãe já idosa, né? Ela muitas vezes, a gente pega ela conversando com o pai dela, com o meu avô que já faleceu, com a mãe dela, que é a minha avó que já faleceu, com tios meus que já faleceram. E a gente entende pelo espiritismo que isso passa a ser uma normalidade na vida dela. Essa vivência entre os dois planos. O mesmo acontece com crianças em tenra idade. Sim. Ainda até os 7, 10 anos, né, nos falam que os espíritos estão muito ligados ainda ao plano espiritual, né? Então, vai terminar esse encaixe do espírito no corpo físico até essa idade, mais ou menos. Então, não duvidemos desses contatos espirituais e possamos também tirar proveito disso, né? É verdade, porque igual você falou, né, quando a criança está ainda naquela fase de imantação do espírito no corpo, e quando a pessoa já está mais idosa, ela está se preparando para sair, ela tem essa percepção do plano espiritual mais aguçada, e é muito interessante. E é interessante quando a gente volta aqui no Honrar Pai e Mãe,
completando o que o Miguel falou, para que a gente não esqueça da importância do papel do pai e da mãe, nos dando a oportunidade de encarnar. Por que sermos tão gratos a ele? Porque se eles não tivessem aceitado nos receber, nós nem aqui estaríamos. Então a gente tem uma dívida de gratidão imensa com esses espíritos que se colocam à disposição em nos aceitar como filhos. Porque nós damos trabalho ao nascer, né? Como se diz assim, a nossa espécie é uma das que mais dá trabalho ao nascer, porque o bebê não faz nada sozinho, ele tem que ser alimentado, trocado, cuidado. Se você abandonar um bebê sozinho, ele vai morrer, né? No mundo animal, alguns nascem ali e já saem andando. Nós não, nós necessitamos desse desenvolvimento, desse vínculo de cuidado. O Haroldo tem uma palestra e é muito legal que ele fala assim, que por que Deus coloca, né, os bebês assim tão frágeis, tão lindinhos, tão com aquele sorriso, com aquele... Porque é pro pai e pra mãe se apaixonar mesmo e desenvolver esse amor. Porque imagina se a gente viesse com aquele nosso rostinho que aprontou nas outras vidas, né? Como é que ia começar a desenvolver todo esse laço de amor, gratidão? Então a gente já vem nessa figura, né, de frágil, de cuidado, para ali a gente já começar a desenvolver esse amor incondicional que os pais devotam aos seus filhos. Olha como que Deus é perfeito, né? Perfeitíssimo. Ali no subtema, né, Carol, que fala da parentela corporal e espiritual, no item 8, desse capítulo 14 do Evangelho, que a gente recomenda, né, num dia especial como hoje, quem tiver acesso, tiver o livro, né, quem não tiver na internet o Kardecpédia, pode baixar o aplicativo, né, Carol? Isso. Ele começa dizendo assim, olha que interessante, é Kardec nos dizendo, né, os laços de sangue não criam forçosamente os liames ou os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo, né? Cada espírito traz a sua bagagem espiritual de outras encarnações. E ele destaca, né, Kardec, não é o pai quem cria o espírito do filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo. Então, a participação nossa inicial é isso, é dar a ferramenta de trabalho do espírito, que é o corpo físico, né, juntamente com a mãe, para que ele possa aqui cumprir a sua tarefa. E, no entanto, o pai auxilia o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, não é só a parte material que os pais dão, mas principalmente todo o acompanhamento depois que esse filho vai caminhando aqui na vida, né? Como a Carol disse, os animais também têm esse procedimento, mas claro, não tem essa ligação mais forte entre espíritos, porque eles não têm o senso moral, né? Animal, praticamente, ele vive do instinto. E o próximo parágrafo que eles falam assim, olha que interessante, isso serve para todos nós, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, é isso, tem o planejamento reencarnatório, né, que nós participamos, junto com os nossos mentores, para dentro desse trabalho de progresso, de auxílio mútuo, a gente poder executar aqui sem falhar. Sim, nós somos convidados a fazer esse planejamento e decidirmos ali, né, quem vai, cada um o seu papel. E por isso que nós devemos trabalhar muito essa gratidão em nós, né? Porque as pessoas, os espíritos vão se disponibilizando, assim como nós vamos nos disponibilizar em receber os nossos, né? É uma corrente, e é uma corrente de amor. Por isso que ele fala lá atrás, né? Quando ele também coloca a questão da gente não só honrar, né? Mas sim o cuidar depois, quando essa pessoa está numa situação de necessidade, de fragilidade maior. Porque ao longo da nossa vida, o importante é a gente desenvolver esse laço de amor, laço de respeito. E aqui, quando ele fala da parentesco corporal e espiritual, é isso que ele quer dizer, né? Nós estamos entreligados, né? Nós estamos ligados por laços maiores do que simplesmente esse laço material, esse laço carnal. Nós temos ali afinidades
E temos também alguns problemas, né, dentro do nosso núcleo familiar, porque a gente também não pode só ver as flores da situação. A gente sabe que existem famílias que têm problemas com pais, com mães, mas o que o Kardec, o que Jesus vem nos ensinar? Que independente dos problemas que a gente tem que manter o respeito, né, e tentar desenvolver, né, sentimentos de caridade, de amor com aqueles que estão ao nosso convívio. Porque, voltando nos ensinos do Espiritismo, cada um de nós está numa escala, num momento da sua evolução. E muitas vezes aquele que nos é colocado e se propôs a nos dar a vida acaba cometendo algumas falhas, mas cabe a cada um de nós também, ao longo do nosso desenvolvimento, aprender a respeitar que cada um tem seu momento e continuar orando, amando de alguma forma, né? Buscar de alguma forma cumprir com o mandamento do honrar o vosso pai e a vossa mãe, porque a maior missão, por bem ou por mal, foi feita. Nós estamos aqui, né? O Haroldo fala isso porque ele teve uma infância muito complicada e ele traz isso, né? Ele foi morar em casa de vários parentes, o pai a princípio não tinha assumido muito, e aí ele fala que tudo isso faz parte do aprendizado dele também, e hoje em dia ele é grato pela oportunidade de ter encarnado, né? E a gente vai aprendendo a lidar com essas situações. Por quê? E quando o Espiritismo vem, quando Kardec vem dizer dessa questão do parentesco corporal e espiritual, a gente, quando desencarnar, vai com certeza compreender por que tudo aquilo se deu, né? De alguma forma, qual era a nossa necessidade de estar ali envolvido e o quanto que nós crescemos com aquilo. Essa é a parte boa do Espiritismo. Essa informação de que mesmo que nós tenhamos passado por experiências não tão gloriosas, um sentido ali há, né? E o importante é que a gente não se prenda no sentimento negativo da situação, mas que a gente tente se libertar, né? Se a gente não está podendo amar 100%, que a gente possa respeitar, que a gente possa tratar ali com alguma cortesia, que é o que Jesus vai nos ensinar. Quando Kardec coloca, né, na abertura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, essa frase importantíssima para todos nós, né? Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ele está dizendo aqui, colocando junto com o título da obra, que é a síntese da obra, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, explicando toda a moral que o Cristo nos trouxe, de acordo com os fenômenos espíritas, de acordo com o entendimento espírita, as diversas situações que o Espiritismo explica da nossa vida, né? Os ditos fenômenos espíritas, né? Mas a fé tem um papel importantíssimo nisso. Por quê? Porque à medida que nós nos esforçamos no bem, e está aí o nosso trabalho, né? Que Kardec diz, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Então, todo o esforço que nós fazemos de buscar entendimento para as dificuldades, para as coisas que acontecem, através da lei do amor, que é a lei maior, né? Que é a lei que está pairando sobre tudo e sobre todos, né? Nós passamos a ter um entendimento maior. Por quê? Porque os espíritos, principalmente o nosso anjo guardião, vendo o nosso esforço, ele nos auxilia nesse entendimento. Porque nós, como espíritos inferiores, nós necessitamos ainda, tanto na matéria quanto no plano espiritual, de uns dos outros, para o aprendizado. Claro que nós vamos caminhando até chegar no nível do Cristo, que é um espírito puro, né? E está lá nas questões 100 do Livro dos Espíritos em diante, as caracterizações das várias ordens de espíritos, né? É bom a gente saber disso. E nós estamos ali na terceira ordem ainda, caminhando em direção a Deus. Importante entender isso. Então a fé, a gente bate muito na fé, no desenvolvimento dessa crença, dessa certeza, seja nos fundamentos do Espiritismo, na imortalidade, comunicação, Deus, né, como principal, reencarnação, para que nos fortaleça no entendimento dessas situações que a gente se depara no dia a dia, né? A gente quer trazer também todas essas informações que a gente busca nas obras de Kardec, pessoal, para a reflexão de vocês. É claro que a gente passa o nosso entendimento, né, onde está na obra de Kardec,
para que cada um depois faça o seu mergulho, a sua interiorização e sim, aí desenvolva a sua convicção em relação a esse tema, né? Preparando assunto para o dia de hoje, né, o Dia dos Pais, me chamou a atenção um texto que está lá na Gênese. E a Gênese, para quem não conhece a obra de Kardec, foi o último livro escrito por Allan Kardec em 1868, ele falece no ano seguinte. E a Gênese é um livro muito relacionado com a primeira parte do Livro dos Espíritos, quando fala da criação, das origens, né? E tem um capítulo ali, logo na primeira parte, que trata do bem e do mal. Olha que interessante, né? Nós vamos ver que Kardec está escrevendo esse livro depois de 14, 15 anos de pesquisas, de estudo, tanto da ciência espírita quanto da filosofia espírita. E nesse capítulo do bem e do mal, Kardec vai dizer, no segundo subitem, ele vai falar da inteligência e do instinto. A gente aprende na doutrina, né, que o instinto ele é natural, ele nasce com a gente desde quando somos criados, e ele vai se desenvolvendo. No começo nós somos só instinto, e à medida que a inteligência vai se aprimorando, o instinto vai se transformando nessa inteligência aprimorada. Mas nós temos os dois, o instinto que não falha, segundo os espíritos, e a inteligência que a gente vai aprimorando. Muitas vezes a gente também é desviado dessa inteligência certa pela má educação, Kardec vai colocar isso, né? Muitas vezes a gente recebe informação equivocada sobre determinada coisa, e aí essa inteligência ela fica obstruída por um tempo, mas a verdade sempre aparece. O que me chama a atenção nesse texto, quando ele fala dos instintos, né? Ele vai falar ali, em determinado momento, do instinto materno. E ele diz assim, que esse instinto materno é o mais nobre de todos, né? Nós estamos falando disso, né, para chegar no que ele fala logo na sequência, da teoria dos espíritos protetores ligados a esse instinto materno. Ora, hoje nós estamos analisando o papel do pai, da figura masculina, né? Não desmerecendo em nada, pelo contrário, a figura feminina, entendendo que através da lei de sociedade, que é uma lei divina, os dois vão trabalhar em conjunto. E é muito bacana quando ele fala ali dessa teoria dos espíritos protetores, que ele diz que eles estão, a presença deles é importante, a ação deles é importante, mas de modo individual. Olha que interessante. Que se modifica segundo as qualidades próprias, tanto do protetor quanto do protegido, em que em parte nenhuma apresenta a uniformidade e a generalidade do instinto como um todo, né? Eu peguei esse texto, né, lógico que é um recorte no texto maior, que a gente recomenda seja lido, para entender tanto o papel do pai, que hoje a gente está focando, em auxílio, em colaboração, junto com o papel da mãe, porque não tem como ambos serem isolados, né? Os dois vão trabalhar de preferência em conjunto, seja presentes ou ausentes. Então eu vejo, cara, e gostaria de colocar isso aqui, até para reflexão dos nossos amigos ouvintes, né? Essa figura paterna como um espírito protetor, né? Um espírito que vai dar segurança, que vai dar consolo, somando com aquilo que aporta o instinto materno, que ele mesmo no texto coloca como sendo um instinto mais nobre, ou seja, ligado muito mais às coisas espirituais, que a gente vai ver isso no Livro dos Espíritos, do que o instinto protetor do pai, como dando mais a materialidade de condição para esse espírito do filho, ou aquele que está acompanhando os dois, né? É muito interessante essa visão. E aí você estava falando, e daí eu já linko já na questão que Jesus traz, né? Quando ele traz a figura de Deus como pai. Por quê? Porque ele vai nos dizer e nos aproximar dele com todas as oportunidades que esse pai vai trazendo para que a gente também vá trilhando os nossos caminhos. Então, quando ele diz lá, né, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, né, e ele fala assim, se assim não fosse, eu vos teria falado. Então, Kardec, quando quer trazer o quê? Que a casa do pai é todo o universo. Independente do mundo em que vivemos, né, somos todos filhos de um pai celestial. E ele traz essa figura de Deus como o pai universal, que nos convida a ampliar esse conceito de paternidade, que é isso que o Miguel quer trazer também para a gente. Colocar essa figura do pai naquele momento inicial do pai provedor,
do pai que nos mostra caminhos, do pai que nos orienta, que nos tutela. E o quanto isso tudo é importante. E a gente vai vendo da questão do não apenas de pai de forma biológica, né? Mas desse pai que acolhe também, né? Que concede oportunidades, que coloca, mostra caminhos. E ele vai nos lembrar, né? Se todos os filhos, somos todos filhos do mesmo pai, né? Na lei de fraternidade. E esse ensinamento ele vai nos ensinar a compreender, né, que é a missão paterna na Terra, que é justamente o que o Miguel quer trazer para cada um de nós. Porque assim como a figura da mãe, a figura do pai é de extrema importância, até porque, é o que você falou, em conjunto, porque um só não consegue trazer. Se não tiver o pai e a mãe, se tiver só a mãe, não vem. Se tiver só o pai, não vem pelas vias naturais. Mas a importância do papel de cada um dentro das suas limitações. Eu brinco até por questões de dentro da nossa própria casa, né? A gente vê a figura daquele pai de proteção, de provedor, de indicador de caminho. A gente vê a figura da mãe de acolhimento, de cuidado. E o quanto que tudo isso vai nos moldando para o nosso desenvolvimento. Para nos auxiliar, cada um em seu determinado campo ali, né, de amorosidade, de materialidade, de cuidado, mas comungando os dois para o desenvolvimento de seus filhos. E é interessante que a gente acabou achando um texto que vem trazendo, né, a missão e responsabilidade do pai. Então ele fala a paternidade como missão espiritual. O pai é o canal que Deus utiliza para conduzir o espírito na experiência reencarnatória que a gente falou, né? A comunhão do pai com a mãe é o canal que Deus utiliza para trazer a oportunidade reencarnatória a nós, espíritos, porque todos nós chegamos dessa maneira aqui na Terra. E aí é interessante que ele vai nos trazer na questão 582 do Livro dos Espíritos, né? Que deve esse pai, né, prestar contas a Deus sobre o cuidado, educação e encaminhamento moral do seu filho, que é aquilo que o Miguel traz também nessa questão de proteção, não só proteção espiritual, conceitual, moral, mas todo o caminho, né? Cuidado, educação, desenvolvimento, habilidades, e também no campo material, porque muitas vezes, e é interessante que a gente já viu muito isso na vida, às vezes as pessoas com aquele instinto de excesso de proteção não ensinam os filhos aos trabalhos habituais, né, físicos de todos os dias que cada um de nós tem. Então a gente vai poupando os nossos filhos, daí eles crescem e acabam o quê? Sofrendo porque não tem esse conhecimento. Então a gente vai colocando todo esse dever dos pais em construir nos filhos, através do cuidado, da educação, desenvolvimento moral, habilidades físicas, para que eles possam desenvolver aquilo que vieram desenvolver na Terra. Isso é bem interessante. E aí, uma das missões que ele coloca aqui é o lar como primeira escola, que é aquilo que a gente já conversou em alguns outros pontos, né? Da importância do exemplo, né? Lar como primeira escola. Então é isso, ó. Gravemos isso, essa expressão, pessoal. Lar como primeira escola, e nós vamos ter outras escolas também, né, cara? Na vida, né? Começa no lar, que é por onde os espíritos chegam, e depois o trabalho, né, os relacionamentos sociais, tudo vão ser escolas para o aprendizado do espírito, né? É muito importante esse entendimento que a gente tem da vida, porque aí a gente passa a reclamar menos. Exatamente. Escola, o que a gente tem de exemplo na escola? Quanto mais eu estudar, mais chance eu tenho de passar de ano. Se eu não estudar, eu vou reprovar. E eu vou ter que fazer. E é terrível, né? Acho que a maioria de nós já reprovou numa matéria, seja na escola, seja na faculdade. É muito complicado quando você faz ela novamente, né? Tem um pouquinho a vergonha, né? De você ver pessoas ali que não reprovaram, né? E eles sabem que você reprovou. Exato. Então, tem todo um trabalho que é feito nesse entendimento. No Livro dos Espíritos, pessoal, nós vamos encontrar muita informação a respeito disso, né? A Carol citou a questão 582, e eu cito também a questão 208, né, Carol? Isso. Quando ali, Kardec falando da pluralidade das existências, né, relacionado com as muitas moradas do capítulo 3º do Evangelho, Kardec pergunta assim, ó,
Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deles. Olha, está reforçando o que? O lado moral, né? Porque a gente sabe que o corpo físico é dado pelos pais. E olha a resposta dos espíritos, né? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão, como a Carol disse agora mesmo, né? A missão de desenvolver os dos filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Exatamente. E ele coloca aqui exatamente isso. Pais e mães são os professores morais. O lar deve ser um programa educativo, transmitindo valores e limites. E é tão interessante isso que a gente vê que um dos grandes maus da sociedade como um todo hoje é o quê, né? Então todo mundo vai para terapia e acaba verificando o quê? Onde é que estão os nossos bloqueios? Onde é que estão os nossos traumas? Muitas vezes nos acontecimentos dentro do nosso lar. A maior parte. Coisas que a gente vê, conceitos que nos é passado. Por isso a importância da gente desenvolver, né, esse lado moral. E mais que falar e ensinar o correto para o filho, é a gente dar o exemplo, né? Porque não adianta a gente falar para o filho, não faz isso, e a gente fazer, né? Que é contraditório, ele vai fazer o que ele está vendo a gente fazer. Né? Ah, não come isso aqui que é ruim. E tá nós lá comendo, né? Eu sempre lembro de uma propaganda da pizza, né? Tá a família comendo, a criancinha de 2 anos comendo, aí o pai dá a pizza pro cachorro. Não dá a pizza pro cachorro porque não é alimento, isso faz mal. Ah, mas tá toda a família comendo. Pera lá, né? Faz mal ou faz bem, né? É uma piadinha só pra gente entender que o exemplo é isso. Às vezes a gente fala pro nosso filho, não trata mal as pessoas, mas ele vê a gente tratando mal. Não grita com a sua mãe, mas ele vê a gente gritando, né? E ao contrário, né? A mãe falando pro filho, não grita com o seu pai, né? Mas ela grita, não xinga, mas está xingando. Então, quando ele fala da questão do lar como escola, é exatamente isso, né? É a nossa postura mais do que aquilo que a gente fala, né? E ele fala aqui, ó, pai junto à mãe, um dos pilares na formação da personalidade e equilíbrio dos filhos. Claro que muitas vezes num lar equilibrado vão sair personalidades de filhos com algumas dificuldades, porque isso vai da bagagem de cada espírito. Mas a missão, né, como pais, é tentar moldar da melhor forma possível. É passar o maior número de paradigmas do bem, de virtudes, para que quando esse espírito estiver na sua fase de escolhas, eles possam escolher da melhor forma possível. É isso, né, Kai? E a gente dá esse exemplo dos lares que a gente considera equilibrados, né? Não perfeitos, porque a gente sabe que os espíritos que ali estão não são, então essa perfeição é relativa, né? Para que a gente tenha como exemplo, né? Nós vamos ter situações, né, onde não houve essa participação efetiva do pai, o pai se ausentou, a mãe criou os filhos sozinha e vice-versa, né? A mãe saiu de casa, o pai teve que criar os filhos sozinho ou com outra pessoa, ou com os avós, né? A gente vê hoje em dia muita participação dos avós como, assim, criadores dos netos como filhos, enquanto os pais estão trabalhando intensamente, né? Então, a gente procura ter a base no lar ideal, né? Exato. Naquele grupamento que seria interessante estar junto, mas às vezes a situação de vida não permite, né? Há um texto muito assim trabalhado nas casas espíritas, nos grupos de pais, né, que está na Revista Espírita de setembro de 1859 e mostra ali todo um relacionamento familiar, né? Em alguns textos esse título está como lar de uma família espírita, em outros está como intimidade de uma família espírita. Então vale a pena consultar esse texto, né, porque mostra ali realmente como deve ser feito esse trabalho nessa escola considerada lar, conhecida como lar, né? Então ele fala de uma senhora G, não identifica o nome, né, que ela ficou viúva há 3 anos e tem 4 filhos. Né? E conta a história de cada um dos filhos, como é cada um, que eles tinham o hábito de se reunir para fazer o evangelho no lar, para fazer as leituras edificantes e os comentários, né? Isso é uma prática fantástica,
Porque são momentos como esse, uma vez por semana, que a espiritualidade familiar, amiga, ela comparece e participa desse momento, né? E as trocas fluídicas, como a gente comentou no começo, né, se fazem muito presente. E aí há todo um desenvolvimento moral, espiritual, intelectual de todos os participantes, né? Muitas vezes os filhos desenvolvem a mediunidade, que vem com essa tarefa de missão da mediunidade, enfim, não tem contraindicação de fazer esse tipo de reunião em casa. Conta o texto, né, que esse pai, com o tempo, ele adoece. E prevendo o fim próximo, né, o fim aqui na matéria, reúne os filhos. E a conversa dos pais com o filho é muito interessante. Ele diz assim, ó: filhos queridos e esposa muito amada, Deus me chama para ele. Olha, ele sentindo o regresso ao plano espiritual, né? Sinto que vos deixarei daqui a pouco, mas sinto que encontrareis em vossa fé na imortalidade a força necessária para suportar corajosamente essa separação, assim como levo o consolo de que poderei estar sempre entre vós e vos ajudar com os meus conselhos. Chamai-me, pois, quando eu não estiver mais na terra. Virei sentar-me ao vosso lado, conversar convosco, como fazem os nossos antepassados. Ou seja, ele está dizendo ali que durante as reuniões familiares, os antepassados vinham participar, né? De alguma maneira eles comprovavam, seja pela vidência, seja pela psicografia, né? E ele, prevendo o fim próximo, ele viria também participar agora, como desencarnado, dessas reuniões. Isso acontece, ele falece, né? E vem uma vez por semana participar dessas reuniões. E a pequena, né, ainda em tenra idade, ela pergunta para a mamãe no dia da reunião, né? É hoje que papai vem, né? E a mamãe confirma e ele vem. E Kardec destaca aqui também não só essa reunião familiar semanal, mas também a festa anual, que é o Dia dos Mortos, comemorado em todo o mundo, né? Que aí é quando a gente comprova, não só pelo relato desse texto, mas principalmente pelos relatos de Allan Kardec, quando na Sociedade de Paris havia reunião de muitos médiuns, né? Então, fica aqui, pessoal, essa recomendação da gente pensar também nesses entes queridos, nossos pais, que já regressaram ao plano espiritual, e fazer uma lembrança, né? Toda semana, hoje em especial no Dia dos Pais, àqueles que vão ao cemitério e aos locais onde eles estão sepultados, né? E fazem aí uma ligação muito forte. Isso é muito bom. Eles se sentem acolhidos, né, cara? Não se sentem esquecidos. E também oremos por aqueles pais que não têm lembrança de ninguém dos seus entes queridos, né? Porque fazem parte da nossa família espiritual. É verdade, e é muito interessante isso, que essa história vem nos trazer da importância da criação desse vínculo e desenvolvimento desse vínculo de amor, né? Igual o Miguel nos diz, né? Então, muitas vezes, aqueles que retornaram à pátria espiritual, eles ainda de alguma forma estão conosco. Então, a importância da gente elevar o nosso pensamento através da prece, fazer as leituras edificantes, para que a gente mantenha esse vínculo. Por quê? Porque eles continuam a nos orientar. Igual traz ali na Gênesis, né, da questão dos espíritos protetores, eles estão ali para nos auxiliar. Quando a gente fala ali do parentesco espiritual, esses entes que fizeram parte da nossa família, eles estão ali a nos auxiliar, a nos intuir com o melhor. E aí, então, só para a gente fechar, tem uma mensagem aqui que vai nos trazer as funções específicas da figura paterna, e ele fala, né, contribuir para a independência emocional dos filhos, representar segurança, equilíbrio e proteção, ser amigo, orientador, exemplo moral, oferecer estabilidade material e psicológica. E ele vai falar também de uma vivência espiritual muito importante, que é ensinar os seus filhos a respeito da justiça divina, a lei de causa e efeito, né? Provas e expiações, e cultivar esses momentos edificantes, né? Esse contato com a lei maior, que é onde vai trazer para ele esses benefícios ao longo da vida. Quando um pai é necessário retornar à pátria espiritual, se ele ensinou seu filho, né, a imortalidade, se ele ensinou o desenvolvimento do amor, da ligação, com certeza esse filho vai orar por ele, e esse laço ele nunca vai ser desfeito,
né? Então, é o que os Espíritos nos diz, né? Muitas vezes, de uma vivência, a gente cria uma relação de amizade e afinidade com certos espíritos, e isso vai perdurar pela eternidade, e vai estar sempre um auxiliando ao outro. E é essa mensagem que a gente quer deixar, finalizando aqui, né? Nosso horário já está indo. Dessa figura do pai, desse pai acolhedor, desse pai amigo, desse pai que, independente se encarnado ainda ou se já no plano espiritual, vai manter essa postura de cuidador, de protetor, né? Que auxilia, que inspira para o melhor, porque essa é a missão de todos nós, né? E aí eu já deixo aqui então, né, o meu feliz Dia dos Pais a todos os pais, né? Um grande abraço, né, a todos os nossos ouvintes, e que a nossa conversa de hoje possa ter auxiliado, né, e inspirado muitos aí. Verdade, Carol. Eu também deixo aqui o meu carinho, né, pelo pessoal que participa do programa, todos os participantes, né, sejam facilitadores ou ouvintes, e lembrando que os Espíritos diz, né, ensinar pelo exemplo como Jesus, e que a gente possa ter uma vida mais tranquila. Um feliz Dia dos Pais a todos e até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.